E aí, galerinha, tudo bem? Então, aula de religião. E aí? Nós estamos então falando sobre o que mesmo? Sobre a história de Moisés, né? Nós viemos aí contando várias coisas. E lembra lá que eu contei para vocês como Moisés nasceu, aonde ele foi largado, né? Como aconteceu com a vida dele lá no palácio, que ele estava, foi, né? Filho da rainha lá, né, que ela adotou ele. Ele acabou matando o egípcio, foi para o deserto, ficou lá no deserto por 40 anos. Aí Deus foi falar com ele, né, para levar ele para libertar o povo. Lembra lá disso? E que quando ele chegou lá, o faraó, né, não deixou ele libertar o povo, então caiu pragas, né, sobre o povo e nada. E Faraó não queria deixar, né, o povo sair. Lembram disso? Então, né, as pragas que foram lá, né, as moscas, o sangue no rio, né, os piolhos e muitas outras coisas lá. Então, hoje é o capítulo 16, ó, que fala, né, sobre salvo pela palavra. Vamos ver o que tem para nos dizer sobre essa história? Então, ali, né, diz assim: sempre que uma nova praga atingia a terra e o povo do Egito, Moisés e Arão iam ver o faraó. Pedia então que mudasse, né, atitude e obedecesse a Deus, mas ele se recusava. Mais uma vez Moisés estava então diante dele e disse, né, dessa vez com certeza ele deveria, né, então deixar o povo de Israel sair. Ele anunciou que um anjo da morte passaria à meia-noite pelo Egito e mataria todo o primogênito de cada família e de cada animal. Mesmo diante dessa tragédia de advertência, o teimoso faraó se recusou a atender à ordem de Deus. Então Moisés avisou o povo, né, que seria o último e terrível castigo. Todos deveriam pedir aos vizinhos objetos de ouro, prata e roupa e arrumar as suas coisas para sair da terra. Deveriam também matar um cordeiro e com seu sangue pintar a viga superior das suas casas e assar a carne, né, desse cordeiro e comê-la com pães e ervas, junto com a sua família. O anjo do Senhor então passaria a meia-noite, ferindo o primogênito de todos aqueles que não cumprissem as orientações. O povo de Israel fez tudo o que Moisés disse para eles, né? Mas os egípcios choravam naquela noite. A culpa era do faraó, que não havia deixado o povo sair. Muitos viram seus filhos mais velhos morrerem. E na mesma noite, o faraó chamou Moisés e ordenou que ele saísse o mais depressa possível do Egito, porque o faraó também perdeu seu filho. Alguns egípcios acreditavam nas orientações divinas e pediram abrigo nas casas dos hebreus. E naquela noite seus filhos primogênitos dormiram em segurança, assim como os primogênitos dos hebreus. Os hebreus haviam então seguido as orientações de Deus e estavam de pé, né, com seus casacos, sandálias e pertences empacotados, pronto para fazer o quê? Viajar. Que alegria para o povo de Israel, né? Agora então eles iriam sair daquele lugar, né, daquele lugar que eles sofreram tanto. E de manhã bem cedo saíram de casa, né, em casa pedindo dinheiro, joia, objetos de valor, como salário, né, que eles nunca tinham recebido. Depois de pegarem esses pertences, então eles deixaram aquele país e foram então à terra que Deus havia lhe prometido, que havia dito que ele daria, né? E muitos egípcios que então que conheceram Deus por intermédio do povo foram com eles, com uma grande alegria. Então, né, aquela caravana se formou e todos acreditavam que Deus estava com eles. Então, galera, a gente fica pensando, né? Por que que as pragas foram importantes, né? Porque para mostrar, né, para os hebreus, né, e também para os egípcios, né, o poder de Deus, né, para os egípcios então que estavam tão arraigados aqueles seus, né, as preferências de continuar sendo escravos, né, que eles estavam tão confortáveis ali. Então, né, Deus deu essas pragas, né, para eles. Então, que nós possamos, né,
ter isso em mente, né? Que não era plano de Deus que o povo dele fosse escravo, mas a história escreveu assim, né? Por quê? Porque lembra lá dos irmãos de José que venderam eles para os egípcios? Então, começa aí, né, a história. E aqui, então, né, no exercício 1, você vai ligar ali os símbolos da Páscoa, né? Que é o símbolo, então, que a gente falou ali que Deus mandou eles fazerem, para que eles, então, não perdessem os seus primogênitos, certo? E aqui no exercício 2, diz ali, os israelitas receberam instruções especiais para se protegerem, né, da 10ª praga. E depois deveriam, então, preparar a sua bagagem e esperar. Então, é para vocês lerem os textos bíblicos que estão ali, né? E colocar o que deveria ser sacrificado, o que deveriam comer, o que eles deveriam pedir aos egípcios, como se proteger, né, da 10ª praga e o que eles deveriam levar para a viagem. E eu, então, coloquei os versos aqui para vocês, né, não precisarem procurar na Bíblia. Mas, se você quiser procurar na Bíblia, procure, né? Vá até a Bíblia. Tem o livro ali de Êxodo, né? É o segundo livro da Bíblia. Vá até ela, procure, né? Para ver o que se a prof escreveu, é a mesma coisa que está escrito na sua Bíblia, certo? Então, Êxodo 12, 5, Êxodo 12, 8, Êxodo 12, 11 e Êxodo 12, 22 e Êxodo 12, 35. E são aí os versos, né? Que é falado lá para fazer, então, para realizar qual exercício? O exercício 2. Não esqueça. Certo, galera? Até, então, a nossa próxima aula aí de religião, para que nós possamos, né, cada vez mais aprendermos, né, que Deus está conosco, nos liberta e está sempre, né, pronto a nos ajudar, a nos amparar e que nós possamos obedecer, galera. Nós possamos obedecer a Deus e não ser teimosos, assim como, né, o faraó foi. Um beijo para vocês. Tchau!